Pessoal, vamos hoje para a nossa última aula de estômago, tá? É uma aula bem importante. O levantamento que a gente fez dos últimos temas aí da prova de título, dos últimos 7 anos, ele foi o tema mais prevalente de todos, tá? Lesões brancas da boca representou aí mais ou menos 20 questões nos últimos 7 anos. Em segundo lugar, veio lesões vésico-bolhosas, que computou mais ou menos 10 questões. Esses dois temas juntos representam aí mais de 60% da prova, tá? Então, assim, ir para a prova sem saber lesões brancas da boca, lesões vésico-bolhosas, é correr muito risco, tá? Então, sem mais delongas, eu vou completar esse capítulo junto com a parte de doenças traumáticas da boca, porque é uma parte bem pequena do tratado, mas igualmente importante, tá? Então, sem mais delongas, vamos para lá. Aqui é o nosso índice, tá? Lesões brancas da boca de origem genética, são as genodermatoses, as lesões traumáticas, lesões infecciosas, lesões imunomediadas. Lesões infecciosas, eu dei um bom trato nelas, né, numa outra aula que eu dei, então aqui eu deixei para falar só de candidíase mesmo, tá certo? Nas imunomediadas, nesse capítulo fala também sobre lúpus, mas eu sinceramente nunca vi cair lúpus na nossa prova, tá? Nos últimos 7 anos que eu analisei todas as questões, não teve nenhuma questão sobre lúpus. Por isso eu preferi ocultar. Você vai ter isso acesso no nosso resumo, mas acho que para uma aula ficaria muito maçante, tá bom? Lesões brancas da boca com potencial maligno, né? Vamos falar da leucoplasia e eritroplasia, vamos falar das lesões associadas ao tabaco, da fibrose submucosa, da quilite actínica, leucoplasia verrucosa proliferativa, e vamos falar das lesões malignas também, que é o carcinoma de células escamosas e o carcinoma verrucoso. O carcinoma de células escamosas de cavidade oral, eu preferi deixar para a gente no módulo de cabeça e pescoço, tá? Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, então eu mesmo vou dar essa aula para vocês. Acho que não compete muito fazer aqui, porque eu não conseguiria estender muito sobre os tratamentos, sobre as cirurgias, sobre as indicações de radioquimioterapia, quando é indicado, quando não é indicado. Então, como aqui é mais estômago mesmo, eu deixei para falar só do carcinoma verrucoso, que ele é mais relevante aqui, e o SEC a gente vai falar no módulo de cabeça e pescoço, tá bom? Então vamos lá para as lesões de origem genética, a gente tem o nevus brancos esponjoso e a disceratose intraepitelial benigna. Nevo branco esponjoso foi uma lesão que eu já tive sorte de ver ela 2 vezes durante a residência, tá? No nosso ambulatório de estomatologia. Ela é uma lesão que é predominantemente em crianças, tá? Geralmente você vê se diagnosticada em crianças. Ela é de origem autossômica dominante, tá? Ela tem um alto grau de penetrância e uma expressividade variável. O que significa penetrância, né? Penetrância é a capacidade de um gene ser expresso à medida que o paciente o detém, tá bom? E a expressividade quer dizer o grau em que esse gene vai se expressar, tá bom? Só para vocês poderem entender esse conceito. Então, ele é uma mutação que acontece na queratina 4 e na queratina 13. Ele acomete predominantemente a mucosa jugal, tá? Isso é uma lesão bem aveludada ali que acomete principalmente a região da mucosa jugal, mas ele pode pegar qualquer tipo de mucosa do trato orogenital, tá? Pegando desde a mucosa da boca até a mucosa da região anogenital também. Nas características imunohistológicas, a gente vai ter um depósito aí de paraceratina e acantose, e a gente vai ter vacuolização das células da camada espinhosa, tá? Ela não é uma lesão que exige nenhum tipo de tratamento. No máximo, assim, o que a gente encontra nesses pacientes, às vezes, é uma infecção de cândida associada, que pode incomodar muito o paciente, mas aí você trata a candidíase. Mas, em geral, não exige nenhum tipo de tratamento específico, uma lesão completamente benigna, tá bom? Aqui dando um exemplo, tá, de uma lesão de nervos branco esponjoso, parece realmente isso daqui, tá? É uma lesão bem aveludada, quando você palpa, você sente a alteração de textura, tá? E aqui a gente vê mesmo na camada espinhosa, né, que está bem abaixo aqui, você vê essas células vacuolizadas, tá? Que é bem característico do nervo branco esponjoso. Que é o que você precisa saber disso para sua prova, tá certo? Então vamos aqui para a disceratose intraepitelial benigna, que ela é muito, muito, muito parecida com o nervo esponjoso em termos de apresentação clínica, tá? Ela também é considerada uma genodermatose, porque ela é de herança genética, ela também é autossômica dominante e é bem rara, eu particularmente nunca vi nada disso. Geralmente quem vê mais são os oftalmos, tá? Porque ela tem comprometimento oftalmológico. Ela é encontrada em nativos americanos originários da Carolina do Norte, isso é um dado que tem no Neville, tá? Essa parte em específico, ela tem no tratado, bem pequenininha, mas tem no Neville também. Eu já vi ela ser cobrada em prova de título já, tá? Em uma ocasião, na prova de 2018, certo? É uma lesão oral similar ao nevo branco esponjoso, e a principal diferença está no acometimento ocular, que geralmente são as lesões gelatinosas. Lembram muito as lesões orais, só que no olho. Às vezes esse paciente pode se apresentar com síndrome do olho vermelho, às vezes ele pode até desenvolver cegueira por conta dessas lesões, tá bom? Geralmente vai ter esse depósito de paraqueratina e vai ter a cantose também.
e também uma condição benigna que não requer muito tratamento específico da parte otorrinolaringológica, tá? Da parte oftalmológica, em alguns casos eles precisam sim, mas não vale a pena a gente entrar nesse detalhe, porque nós não somos oftalmologistas. Aqui mostrando mais ou menos como é a combinação, essas aqui são imagens tiradas do Neville, tá? Estritamente do Neville. Tudo que eu usar aqui de imagem com vocês está dentro das nossas referências, eu não pego nada de fora, tá? Então aqui bem parecido com o nervo branco esponjoso e aqui essa lesão bem gelatinosa, mais opaca, tá certo? Então, vamos partir agora para as lesões traumáticas, tá? Que é o nosso capítulo 90. E ela tem alguns conceitos importantes que caem, ó, eu já vi cair em prova algumas vezes, então é importante vocês prestarem bastante atenção nessa parte. Dê uma respirada e vamos nessa. Úlcera traumática, linha alba, hemoriscátio bucoro e hemoriscátio linguorum, tá? Vamos para a úlcera traumática. As lesões traumáticas, elas vão ser divididas em algumas classes, tá certo? Então, eu dividi para vocês em doença de Riga-Fed, a úlcera eosinofílica da mucosa oral, cialometaplasia necrotizante e o granuloma piogênio, tá bom? No capítulo do tratado que fala sobre isso, ele até coloca algumas outras coisas, tá? Que, assim, eu nunca vi cair, mas tem no nosso resumo, tá? No nosso resumo você vai conseguir ampliar esses conceitos se você quiser. Só não trouxe para cá para não ficar muito pesado, tá? Ele traz o fibroma ossificante solitário, né? Então ele traz uma série de outras doenças, mas que são extremamente raras e geralmente não caem na prova. Então, a doença de Riga-Fed, ela é basicamente uma úlcera traumática que acontece geralmente na língua devido ao crescimento dos dentes de leite na criança. Geralmente vai cometer ali na primeira semana até o primeiro ano de vida, ocorre em crescimento, associação com o crescimento dos dentes, geralmente dá na face ventral da língua, porque geralmente é do dente inferior, do incisivo inferior. Mas também pode acontecer na fase dorsal, se for do dente da arcada superior, tá bom? É um diagnóstico totalmente clínico, o tratamento vai ser com corticoide tópico, ou você colocar uma prótese ali de acrílico, né, para evitar que tenha esse contato, tenha esse trauma crônico ali naquela região, certo? A úlcera eosinofílica da mucosa oral é uma lesão bem comum, é uma lesão solitária. Ela afeta a borda lateral da língua, tá certo? Ela comete ambos os sexos com predileção em homens e ela faz um diagnóstico diferencial muito importante, porque uma lesão dessa você pensa, poxa, isso não tem cara boa, né? Assim, você vai, primeira coisa que você tem que fazer quando você vê uma lesão dessa é biópsia, tá? Se tem uma coisa que o otorrino não pode comer bola, de jeito nenhum, com lesões na boca, é o seguinte: lesão na boca, tem 2 a 3 semanas que não melhorou, cara, ou você referencia para um colega seu, ou você faz uma biópsia, tá? Não faça isso com o seu paciente, cara. 2 a 3 semanas de lesão de cavidade oral é igual consulta com especialista ou biópsia, tá? Já vi muita gente passar pano para esse tipo de coisa, às vezes o paciente tem uma lesão maligna que precisava ser adequadamente tratada. Então, vamos tomar bastante cuidado com isso, tá? Ela faz diagnóstico diferencial com SEC, com tumor de glândula salivar, com linfoma, tá? E a biópsia, além de diagnóstica, geralmente ela é terapêutica. Assim que você faz uma biópsia nessa lesão, geralmente o paciente começa a cicatrizar e se cura, tá? Os achados inflamatórios são ricos em eosinófilos, por isso que eles chamam a úlcera eosinofílica da mucosa oral, tá certo? A cialometaplasia necrotizante é uma outra condição bem relevante, porque ela é benigna, tá? Ela é benigna, mas ela não tem cara de benigna, né? Olha essa lesão aí. Você juraria de pé junto por ser uma cialometaplasia necrotizante? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum você juraria de pé junto que é. Aí tem cara em nome de SEC, isso daí. Mas ela é uma condição que é uma lesão incomum das glândulas salivares, que geralmente se manifesta com uma úlcera de borda elevada de base necrótica. Ela acontece basicamente porque vai ter uma necrose dos ácidos junto com a metaplasia escamosa dos ductos, tá certo? E biópsia, nesses casos, é mandatório, porque ela faz diagnóstico diferencial com os tumores de glândula salivar, né, de cavidade oral, das pequenas células, né, que seria ali o carcinoma mucoepidermoide, ou até mesmo de um SEC de cavidade oral, tá certo? Então, lesão dessa compartilha com biópsia, e lembrando que ela pode acontecer sim, tá bom? Isso é uma lesão benigna, apesar disso. O granuloma piogênico é uma outra condição bem relevante, tá? Ele entra no rol assim, das doenças traumáticas, porque acredita-se que ele tem tanto um componente, pode ter um componente infeccioso, pode ter um componente traumático junto, então ele é multifatorial, tá certo? Geralmente são nódulos ou pápulas avermelhadas, que podem ser sésseis ou pediculadas, eles são bastante sangrantes, tá? Geralmente são avermelhados ali, bastante sangrantes. A maioria das lesões acontece na gengiva, no lábio ou na língua, ele pode se tornar de grandes proporções durante a gestação, tá? Tem até uma entidade própria para isso, que é o granuloma piogênico gravídeo. Inclusive, na primeira imagem que vocês estão vendo aí em cima, é uma imagem retirada do Neville,
ele coloca na parte de baixo, na legenda da imagem, que essa é uma lesão de uma paciente que está grávida, diga de passagem, tá? Então, sempre lembrar dessa associação. As alterações hormonais que acontecem no corpo da mulher, principalmente no segundo ou terceiro trimestre de gestação, fazem com que o granuloma piogênico possa crescer nessas pacientes, tá certo? O tratamento desses casos de excesso cirúrgica, lembrando que nas pacientes grávidas a gente pode optar, por caso não seja muito sintomático, a gente tentar aguardar para não precisar fazer esse tipo de coisa com elas, tá bom? Então vamos lá para as lesões infecciosas de cavidade oral, tá? As lesões infecciosas que têm essa característica de serem leucoplásicas, e a principal delas, né, é a candidíase. Existem outras, como por exemplo o Epstein-Barr vírus, né, que gera leucoplasia pilosa oral. Não coloquei ele aqui, porque eu coloquei essa parte na aula de lesões infecciosas da cavidade oral. Quem acompanha nosso curso aí pode ir lá depois voltar e conferir essa parte ou checar no seu resumo que vai estar lá bonitinho para você, tá bom? Então, vamos falar da candidíase. Candidíase é a infecção fúngica mais comum da cavidade oral, assim, disparado, tá certo? Ela é causada principalmente pela Candida albicans, mas podem ter outras espécies de Cândida aí também associadas, né? Cândida glabrata, Cândida tropicalis e uma série de outras, mas o principal é a Candida albicans, tá? O fungo, né? Ele é dimórfico. O que significa isso? Ele apresenta duas formas é, ativas dele, né? Uma forma delas é a levedura e outras formas são as hifas. Lembrando que as hifas são mais patogênicas, né? A forma mais patogênica do fungo. Os fatores relacionados à agressividade da infecção geralmente são o estado imunológico do hospedeiro, o ambiente da mucosa oral, né? Se é uma mucosa que é mais higienizada, muito traumatizada, e a cepa barra virulência, né? Da cepa da Candida albicans que você está tendo ali. Então, para a infecção de Cândida pela candidíase ser muito forte ou muito intensa, depende dessa tríade que eu acabei de mostrar para vocês. Não basta só você ter infecção que você vai chegar na forma grave. Tem que ter essa infecção associada a essas outras duas condições que eu acabei de comentar. E ela pode apresentar, assim, diversas formas clínicas, tá bom? Lembra muito, por exemplo, o que a gente vê na sífilis, por exemplo, de ter muitos tipos de apresentação diferentes para um mesmo agente etiológico, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês uma parte, principalmente agora que fala sobre o diagnóstico, mas depois eu vou mostrar as formas clínicas. O diagnóstico, ele é essencialmente clínico, tá? Ele é essencialmente clínico mesmo. Boa parte dele você consegue fazer só examinando o paciente, vendo a lesão no exame físico. Mas você pode lançar a mão com um teste do KOH, que ele faz basicamente o seguinte: você pega, faz um raspado aqui daquela região, um teste de o KOH 10%, que é o hidróxido de potássio, né? Ele faz com que as células epiteliais elas sejam destruídas, só ficando as leveduras que você consegue avaliá-las, tá bom? Na histologia, conforme a imagem que vocês estão vendo aqui em cima, vocês conseguem ver aqui no epitélio e as hifas aqui em cima, e na cultura, aqui é uma cultura para cândida, tá certo? Que a gente utiliza o H-saburro para poder fazer esse meio de cultura para candidíase, que também ajuda no diagnóstico. Mas, via de regra, a gente não precisa lançar a mão desses tipos de exames, geralmente fica muito mais restrito à parte clínica mesmo. Caso precise, geralmente a gente acaba caminhando para algum especialista mais forte na área, porque aí ele mesmo faz o teste do KOH, ele consegue examinar a lâmina, né, no microscópio, né? Coisa que geralmente não fica muito na nossa prática como otorrino, tá bom? Aqui mostrando para vocês como é que são as formas clínicas dessa doença. Aqui a gente tem a forma pseudomembranosa. Todas essas imagens aqui foram tiradas do Neville, exceto a última imagem da parte dermatosa direita que foi tirada do tratado, tá certo? Então, na forma pseudomembranosa, você vê essas membranas brancacentas. Já na forma eritematosa, o que mais ressalta essa característica vermelha, assim, inflamação da mucosa, tá bom? Então, ela é mais relevante desse tipo, geralmente despapila a língua também, tá? Uma outra forma clínica que a gente tem muito importante é a glossite romboidal mediana. Isso cai em prova direto, tá? Essa glossite romboidal mediana. Eu nunca vi isso na minha vida até hoje, e olha que eu já tive uma boa prática de ambulatório de estômago, mas eu não sei qual que é a tara que as bancas têm com esse tipo de lesão, tá? Já vi isso cair muitas e muitas vezes, e para mim até hoje é só uma lesão de livro, assim, eu nunca vi ela pessoalmente. Como é que acontece isso? Ela é uma lesão por cândida que acontece bem na parte central da língua, tá? E tem geralmente uma lesão compatível com ela no palato, tá? Que é a que a gente chama de lesão beijadora, que vai estar bem em cima, onde a língua se acopla com o palato duro ali naquela região. Então, você tem que ver essas duas lesões para a gente poder falar isso. O termo é realmente esse mesmo, lesão beijadora, um termo que eu tirei estritamente do Neville. A outra forma que a gente tem, assim, predominante é a queilite angular, tá? Que é geralmente esse comprometimento da, dos ângulos das rimas labiais, tá certo?
E ali é uma imagem retratada do tratado em que ele mostra um paciente com quelite angular que teve uma infecção bacteriana secundária, tá? Estafilococos. Então, lembra assim, toda infecção fúngica, ela pode ter uma contaminação bacteriana e vice-versa também, tá? Elas não são excludentes nesse sentido. E lembrando que a quelite angular também faz diagnóstico diferencial com alterações estomatológicas relacionadas às doenças carenciais, como, por exemplo, a hipovitaminose B12 e também a deficiência de ferro, que também pode gerar um quadro bem parecido, tá certo? Aqui também mostrando a estomatite protética, tá? Ali mostrando o paciente com uma prótese, depois que ele retira essa prótese, você vê que está tudo ali muito inflamado ali naquela região, né? Essa característica bem eritematosa, né? Então, tem essa associação com a candidíase. E ali também mostrando um paciente que acabou de retirar a prótese, você vê tudo ali muito vermelhinho, porque gerou esse quadro inflamatório pela cândida. E um outro caso que é a candidíase hiperplásica, que ela se mostra como uma verdadeira leucoplasia, né? Isso daqui, até que se prova o contrário, é uma lesão que você pode até tentar tratar clínico, mas passou de 3 semanas isso é biópsia, tá? Isso é uma biópsia. Olha a cara disso, né? Você consegue jogar de pé junto com você cândida? Não. Então você pode até tentar tratar clínico no começo pela característica do seu paciente, mas passou desse tempo, igual a biópsia, tá certo? E aqui, mostrando alguma parte do tratamento, tá? É muito importante a gente pensar nas medidas locais, como os cuidados com as próteses dentárias, como naquele caso, em que você pode orientar o paciente, deixar ela imersa em hipoclorito de sódio, ou em clorexidina, tá certo? Ou no caso também com vinagre branco. Você pode utilizar os agentes tópicos para tratamento, como anistatina, anfotericina B, miconazol, cetoconazol e clotrimazol, e o tratamento fúngico sistêmico também, com itraconazol e fluconazol predominantemente, tá certo? Por que eu coloco todas as opções? Na prova de título, principalmente na prova teórico-prática, eles geralmente te pedem mais do que uma coisa, tá? Eles não te pedem só um exemplo, eles te pedem mais do que um. Então é importante você estar com esse arsenal terapêutico na sua cabeça, tá certo? E aqui eu preparei uma tabelinha pra gente, mostrando as principais posologias dos tratamentos tópicos, tá? E também dos tratamentos sistêmicos lá na frente. Então, listatina, geralmente é em pastilhas, né? Você vai dar uma, duas pastilhas para o paciente, 4, 5 vezes ao dia, durante 10 a 14 dias. Anfotericina B, geralmente é uma solução oral, em que você pede para o paciente fazer bochecho 4 vezes ao dia. O miconazol, geralmente uma pomada, que você pode aplicar 3 vezes ao dia de 2 a 4 semanas. Cetoconazol, formulação em creme, 2%, que você pode aplicar 3 vezes ao dia ali de 14 a 28 dias. E o clotrimazol, administração com creme ou solução, aplicando de 2 a 3 vezes por dia durante 3 semanas. Então, aqui para os agentes de tratamento sistêmico, a gente tem o cetoconazol, que seria de 200 miligramas, de 12 em 12 horas por 14 dias. Lembrando que ele tem uma hepatotoxicidade bem importante, tá? Então, assim, geralmente é um fator que barra, às vezes, a gente usar o cetoconazol de certa forma. A gente tem um fluconazol, que tem uma posologia um pouquinho melhor, né? Que você pode dar ela de forma em um único dia, que são 200 miligramas por dia por 14 dias. E o itraconazol, geralmente a gente usa em caso de resistência ao fluconazol, tá certo? Que é um dado que o Neville traz pra gente. Vindo aqui para as lesões imunomediadas, que é de líquido plano, diga-se de passagem, um tema muito, muito, muito importante, tá? Ela caiu na nossa prova aberta da prova de tudo que eu fiz, tá? Foi uma questão relativamente fácil, mas teve algumas nuances que pegou muita gente. Teve um item que me pegou assim, que eu fiquei chateado, cara, porque eu tava com esse negócio tudo todinho na ponta da língua e foi um negócio que eu não dei muita importância e acabou me pegando na prova, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso líquido plano. Características gerais, né? O líquido plano ele tem uma prevalência bem grande, tá? Ele chega a afetar 2% da população mundial. Mas geralmente esses pacientes chegam muito mais para o dermato do que para a gente, tá? Acaba que eles diagnosticam as lesões de pele e o dermato também acaba tratando essas lesões de cavidade oral. Eles estão muito experientes nessa parte também. Faixa etária geralmente eles são de 30 a 50 anos, com predomínio em mulheres. Pode ter associação com infecção com hepatite C, tá? Pode apresentar várias formas clínicas também, mas a gente coloca aí basicamente duas que são as mais relevantes. E apesar de um tema controverso, o líquido plano possui taxa de malignização de 1 a 5%. Isso é um dado que o tratado traz, tá? Ele realmente traz esse dado. Então, líquido plano, ele entra no rol das lesões cancerizáveis, tá? Lesões pré-malignas, apesar da taxa de malignização dele não ser alta, ser uma taxa de malignização baixa. E é uma doença autoimune com resposta imunomediada via TH1, certo? Do dela é via TH1. Então vamos aqui para a parte do diagnóstico. O diagnóstico, o que manda a gente aqui no diagnóstico também é a parte clínica é bem relevante para a gente, tá certo?
em que você faz o exame clínico, você consegue ver lesões muito compatíveis com líquen plano na cavidade oral, você também pode ver lesões compatíveis com líquen plano na pele do paciente também, né? E dentre elas, uma das principais é você encontrar essas estrias de Wickham, tá? Que são estrias brancas que tem na mucosa jugal do paciente portador de líquen plano, tá bom? Na histopatologia, aliás, desculpa, continuando aqui nos aspectos clínicos, aqui mostrando também esse aspecto da estria de Wickham, aqui mostrando uma forma que é a forma que é a forma ulcerativa dela, um comprometimento muito forte da língua do paciente, né? Imagina a qualidade desse paciente, você está péssimo uma hora dessa, né? E aqui a gente vai falar um pouco sobre os dados histopatológicos, lembrar de um dado muito importante. Essa primeira imagem que está mostrando aqui agora não é patognomônica, tá? Nem essa imagem de cima, nem a de baixo. Não existe nada patognomônico de líquen plano, tá bom? Mas ali em cima está mostrando lesões em dentes de serra, tá? Vocês estão conseguindo observar aqui que realmente ele parece uma serra. E aqui tem os corpúsculos de Sivat, tá? Que são achados comuns no líquen plano. Gravem esse tema, tá? Precisava escrever exatamente isso na prova de título do que eu prestei. Quais são os achados histopatológicos encontrados no líquen plano? Lesões em dentes de serra, corpúsculos de Sivat. Você tem que saber os dois, tá? Na parte de imunistoquímica, que foi a parte que me pegou, diga-se de passagem, perguntava qual a achado de imunofluorescência, de imunistoquímica que a gente pode ter no líquen plano. O líquen plano não é conhecido por você fazer diagnóstico dele na imunofluorescência. Então, sinceramente, eu ignorei essa parte, tá? Eu não achei que isso fosse ser relevante. Mas a prova me mostrou o contrário, e eu estou trazendo aqui para vocês isso, tá? A imunofluorescência direta mostra a presença de depósito de fibrinogênio na zona da membrana basal em 90 a 100% dos casos. Isso é específico de líquen plano? Não, não é. Mas está no tratado, tá? E você tem que saber. Eu não soube, eu não consegui acertar isso na prova na vez que eu fiz. Então vamos lá falar das formas clínicas, né? A gente tem a forma reticular, que essas três imagens que eu estou mostrando aqui para vocês são belos exemplos da forma reticular, e a gente tem a forma erosiva, que é uma forma mais agressiva. Lembrando que a malignização é muito mais comum na forma erosiva, tá certo? Que você encontra essas formas aqui. Agora, pegando um dado muito importante, lembrando dessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Essa imagem aqui é uma imagem que já caiu em prova mais de uma vez, tá? E que mostra um quadro bem típico, que é uma entidade nosológica que chama gengivite descamativa. Tá? Muitas doenças podem apresentar gengivite descamativa, tá? Dentre as quais as principais para a gente vão ser pênfigo vulgar, o líquen plano e o pemphigoide bolhoso, certo? Lembrando que, se o paciente se apresenta dessa forma para você, gente, me desculpa, não tem como você firmar um diagnóstico exatamente só com a clínica. A não ser que você conhecesse o paciente de antes já, está vendo ele está numa forma um pouco mais ativa da doença. Se você chegou isso aqui no pronto-socorro para você, por exemplo, num dia, você não tem como diferenciar isso. Você vai ter que lançar a mão da histopatologia e também da imunistoquímica, né? Se você faz a histopatologia, você encontra uma fenda cantolítica suprabasal. Você encontra, por exemplo, na imunofluorescência direta, padrões de pedras tumulares. Você vai falar, poxa, isso deve ser um pênfigo vulgar. Agora, se você encontra uma bolha ali subepitelial, tá certo? Em que você encontra também na imunofluorescência direta o padrão linear na membrana basal, isso pode ser o pemphigoide bolhoso. Agora, se você faz uma biópsia e você encontra os corpúsculos de Sivat, as lesões em dente de serra, e também encontra esse depósito de fibrinogênio linear, aí você deve estar falando de um líquen plano. Então, isso daqui invoca esses três diagnósticos diferenciais. Eu quis colocar isso aqui de novo para vocês, eu já repeti isso para vocês lá na parte de lesões vesicoboliosas, que isso é importante para caramba, isso cai em prova, tá certo? Então, vamos lá falar do tratamento. Basicamente, a gente pode utilizar no tratamento do líquen plano medicações tópicas, como a triamcinolona tópica, inibidores da calcineurina, como o tracolimos e o pimecrolimo, e também derivados da vitamina A, tá? São todos aí dados que são trazidos pelo próprio tratado, tá certo? O que a gente mais usa, via de regra, é o corticoide oral, e quando o paciente assim não está contendo boa resposta, a gente pode acabar entrando com o corticoide sistêmico também, tá? Então, vamos lá agora para as lesões brancas com potencial maligno, tá certo? Que aí já entra na nossa última parte dessa aula. Então, vamos falar agora da leucoplasia e da eritroplasia. Essa imagem tem no Neville, eu acho essa imagem fantástica, tá? Só para vocês entenderem bem, ela mostra toda uma evolução de um quadro de uma lesão pré-maligna, em que ele passa de lesões que têm um baixo potencial maligno até lesões que têm um potencial maligno mais pronunciado, tá? Então, ele começa ali como mucosa normal,
depois ele mostra uma leucoplasia delgada lisa, depois ele mostra uma leucoplasia mais espessa, depois ele mostra uma leucoplasia verruciforme, né, que é quando ela começa a ficar mais exofítica, apresentar mais projeções, e depois ele mostrando uma leucoeritoplasia, que é uma das lesões com maior potencial maligno que a gente tem, tá certo? Então, assim, aqui um dos que mais tem potencial maligno em relação a uma outra, tá? A eritroplasia tem mais potencial maligno que a leucoplasia. E vamos lá, qual que é a definição de uma leucoplasia? A leucoplasia é uma lesão branca que pode ser caracterizada, que não pode caracterizar clínica ou patologicamente como qualquer doença, tá? É puramente uma lesão branca, um dado semiológico. Não é um dado que fala sobre alguma doença em específico. Isso aqui é uma definição que o Neville traz com a definição da Organização Mundial da Saúde. Ela pode ter diversas causas, pode ser desde agentes como tabaco, álcool, exposição solar, radiação, micro-organismos e traumas, tá certo? Então, gravem bem isso, tá? A leucoplasia ela não dá diagnóstico de nada, ela pode ser qualquer tipo de coisa, desde uma lesão infecciosa, até uma lesão pré-maligna, até uma lesão puramente traumática, até uma lesão, por exemplo, como uma exposição solar. Como ela não faz esse tipo de coisa, ela não dá esse tipo de diagnóstico, ela é só um dado semiológico, tá certo? Você tem que analisar ela com precisão para poder chegar a um diagnóstico apurado para o seu doente. Então vamos lá para as lesões associadas ao tabaco, tá? Aqui tem duas lesões bem importantes, já vi esse tema ser cobrado na prova de título, tá bom? Principalmente essa segunda aqui, que é a estomatite nicotínica, tá certo? Elas são lesões reversíveis causadas pelo tabaco, tá? Quando você cessa o ato de parar de fumar, ou de colocar o fumo na bolsa do tabaco, igual a gente conversou, igual eu vou exemplificar ali agora, essas lesões podem voltar ao normal, tá certo? Especialmente na estomatite nicotínica, eles falam que quando você para de fumar, ela pode retornar em 1 a 2 semanas, diga-se de passagem. Então, aqui na da bolsa do tabaco, geralmente ela vai ficar entre a mucosa jugal e os dentes, tá? Porque geralmente é ali nessa região onde os mascadores de tabaco guardam o tabaco. Ela guarda uma relação bem importante com um tumor que a gente chama tumor de Ackermann, que eu vou falar lá na frente para vocês. É o carcinoma verrucoso, tá certo? Que é uma variante de baixo grau do carcinoma espinocelular. Todas elas, parou de fumar, parou de usar isso, pode voltar. Gravem bem essas imagens, tá certo? Bem elas. A primeira delas é de quem fuma utilizando o fumo de mascar, e a segunda, que é estomatite nicotínica, o fumo em que você realmente traga, né? Você faz realmente a fumaça, tá certo? Então vamos passar para a próxima. Aqui a fibrose submucosa, que é um quadro que eu já vi também cair na prova, tá? Fibrose submucosa é uma lesão pré-cancerígena de alto risco, tá? É uma lesão progressiva e crônica, e ela é causada por uma condição muito específica, que eles chamam de sachê de Betel, ou PAN, e também que eles chamam de nós de arouca, tá bom? De areca, desculpa, nós de areca. Ela geralmente leva essa lesão leucoplásica, em que o paciente tem diminuição na mobilidade dessa mucosa e acaba gerando trismo no paciente. Geralmente são pacientes que têm um trismo bem importante, tá? E essa lesão, ela não regride com você parar com o hábito de mascar o sachê de Betel, tá? Isso é um dado bem relevante. Então, tirou o agente nocivo, isso não vai voltar. É um risco que você vai correr pro resto da vida disso poder se tornar uma lesão maligna no futuro, tá bom? E no caso vai ser o carcinoma espinocelular. E para o caso dos pacientes com trismo, pode ser necessário que você utilize, por exemplo, incisões cirúrgicas na mucosa ou na musculatura temporal para o paciente poder abrir a boca de novo, tá certo? Em alguns casos é necessário que você faça tratamento cirúrgico para esses pacientes. Vamos falar agora da queilite aquitínica. Queilite aquitínica é uma lesão que geralmente acontece no lábio inferior, mas também pode acontecer no lábio superior. Ela é causada pela exposição solar, ela é mais comum em homens brancos, tá certo? E geralmente ele vai ter algum fator de trabalho, um fator laboral que vai expor ele mais ao sol, como, por exemplo, trabalhar em lavoura, né, ser um homem do campo, ou, por exemplo, caminhoneiros é bastante comum também, porque eles também tem bastante exposição solar. Geralmente vai cometer homens ali a partir da quarta década de vida, e é tipo assim, muito mais homem do que mulher, né? Geralmente são 10 homens para cada mulher. E na patologia vai ter esse quadro que a gente chama de elastose solar, tá? Que são basicamente alterações nas fibras colágenas e nas fibras elásticas, tá certo? A queilite aquitínica é uma lesão que tem que tomar bastante cuidado, porque lesões no lábio, elas podem evoluir de forma bem rápida, tá? Eu recomendo sempre fazer biópsia delas para ver se já não tem um carcinoma in situ, para você poder fazer uma ressecção adequada para esse paciente.
Porque se você não fizer isso, isso evolui rápido e as lesões de lábio, depois do tratamento cirúrgico, elas podem ser bastante mutilantes e comprometer muito a qualidade de vida do paciente. Então é bem relevante você fazer um acompanhamento bem próximo disso, tá certo? Vamos falar agora da leucoplasia verrucosa proliferativa, tá? Essa é uma entidade que, quando cai na prova, ela cai para te pegar com uma coisa. Presta bastante atenção agora, tá? Essa lesão é mais associada com mulheres e ela tem pouca associação com tabagismo, tá? É só para isso que essa lesão tem na sua prova, tá bom? Para te pegar com esse dado em específico, tá? Isso pode acontecer, o outro falou que é mais comum em mulheres, né? E toda vez que tiver uma lesão dessa, a conduta sempre vai ser biópsia. Na nossa prova, essa lesão só tem uma função, que é te confundir com isso. Ele vai te botar essa lesão feia, você vai ter que ver que é uma leucoplasia verrucosa proliferativa, ou ele vai falar que é uma leucoplasia verrucosa proliferativa, ele vai botar o anunciado lá para você responder o certo ou o incorreto, ele vai colocar lá, pouca associação com tabagismo, você vai achar que tá errado, que tem associação com tabagismo e não tem, tá? E a mesma coisa, isso é mais comum em homens, né? Todas as lesões cancerígenas na boca geralmente são mais comuns em homens, a maioria absoluta delas. E nesse caso aqui é uma lesão mais compatível com mulheres, tá bom? Agora falando um pouco das lesões malignas, lembrando que eu comentei com vocês que o carcinoma de células escamosas eu vou deixar para falar no capítulo de cabeça e pescoço. Aí eu vou falar de estadiamento, vou falar de drenagem linfonodal, vou falar como é que trata cirurgicamente isso, quais são as indicações de rádio de quimioterapia, e tudo isso, tá bom? Aqui eu acho que não cabe muito isso, não tornaria a aula muito extensa e muito maçante. Então vamos para o carcinoma verrucoso, características dele, tá? É uma variante do carcinoma espinocelular de baixo grau. Apesar de ser feio desse jeito, assim, uma lesão muito exofítica, né, uma lesão assim que impacta visualmente, ela é considerada uma variante de baixo grau. E ela não acontece só na cavidade oral, você pode ter ela também na laringe, por exemplo, tá bom? O carcinoma verrucoso de laringe também é uma variante de baixo grau do SEC, tá? Ela possui correlações com tabagistas com mascadores de tabaco, principalmente com os mascadores de tabaco, tá? É comum você encontrar um paciente que tinha ceratite da bolsa de tabaco evoluindo para esse tumor, para esse carcinoma verrucoso, né? Ou tumor de Ackermann, tá bom? As lesões costumam ser exofíticas, eles têm um baixo índice de metástases, tá bom? Lembrando que as metástases da cavidade oral, geralmente elas denam para os níveis cervicais 1 a 3, tá certo? Que são os níveis de drenagem preferencial dessa região. Então, muito obrigado por vocês terem visto essa aula aqui hoje com a gente, tá? Não é uma aula fácil de você digerir, você precisa voltar nela e rever alguns conceitos, ver os resumos e fazer bastante flashcard. Lembrando que esse é o tema que mais caiu na prova de título quando o assunto foi estômago, tá certo? É um tema muito relevante, tem partes complementares no nosso resumo, porque o que eu quis focar aqui foi realmente no que é principal, tá? Não adianta dar uma aula de 2 horas que você não vai reter nada. Então, o seu foco é realmente dar umas aulas mais curtas, que tenham realmente o conteúdo bem mastigado, bem denso para você poder performar bem na sua prova. Bons estudos para vocês e até a próxima.